Boa tarde. O maior zoológico do Brasil amanhece fechado por causa da febre amarela. O governo de São Paulo adotou a medida preventiva depois de encontrar um macaco morto no local. Operação Lava Jato. O ex-secretário municipal de Obras do Rio, Alexandre Pinto, é preso pela segunda vez acusado de corrupção. A Polícia Federal investiga por que Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer, mantinha uma troca de e-mails entre executivos da empresa Rodrimar na casa dele. Os preparativos para o julgamento do recurso do ex-presidente Lula em Porto Alegre. Ladrões explodem caixas eletrônicos e atacam um carro forte em menos de 24 horas em São Paulo. As informações sobre a queda do helicóptero que prestava serviço para a TV Globo Nordeste. Abertas as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada do MEC. E o filme A Forma da Água lidera as indicações para o Oscar 2018. O Jornal Hoje está começando. Três grandes áreas verdes de São Paulo foram fechadas hoje, incluindo o zoológico, que é o maior do país. A medida foi tomada depois da confirmação de que um macaco morreu no zoológico com febre amarela. A reportagem é de Jean Halpe. Portões fechados e uma explicação rápida para quem chegava. Realmente teve um caso de febre amarela do macaco com o vírus, então não vai abrir. Na hora que ela falou a respeito da febre amarela, eu já peguei as crianças e a gente já saiu, porque não tem que ficar esperando, né? Na faixa está escrito que a medida é uma ação de prevenção de saúde. Isso quer dizer que a partir de agora, o zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico de São Paulo, na zona sul da capital, são áreas com risco de febre amarela. Há 12 dias, um macaco bugio foi encontrado morto e os exames divulgados ontem confirmaram que o animal tinha o vírus. O chefe da divisão de veterinária do zoológico explica que, para evitar mais casos, os outros macacos vão ser isolados. A gente tem o cuidado de manejar esses animais para áreas um pouco mais reclusas e fazer também o telamento, né? Instituir telas ao redor de todo esse recinto ou no perímetro para evitar o contato do mosquito com o animal. Os três parques juntos recebem 1.700.000 visitantes por ano. Ainda não há previsão para a reabertura dos portões. Nesta área da cidade, até então, não tinha recomendação das autoridades de saúde para que a população se vacinasse contra a febre amarela. Agora isso mudou. E os bairros que ficam aqui na região foram incluídos na campanha de vacinação que começa quinta-feira. É mais uma medida de prevenção, já que desde 1942 não há registro de febre amarela urbana no país. As doses serão fracionadas, ou seja, garantem a imunização por 8 anos. A prefeitura começou a distribuir as senhas hoje. Os agentes de saúde vão de porta em porta e entregam um papel com um número, a data e o período em que o morador deve ir ao posto. Nesta etapa, a campanha será em 20 bairros. Aproximadamente cerca de 1 milhão de casas, em torno de 1 milhão de casas. Nós temos 2,5 milhões de pessoas, em torno de 3 a 4 pessoas por casa, essa é a média. Se a pessoa não puder logo no dia seguinte ou no outro, ela tem 3 dias de opção para fazer a vacinação. Agora há pouco, o Ministério da Saúde informou que o macaco que morreu de febre amarela não pertencia a nenhum dos parques e que vai enviar mais 1,5 milhão de seringas para a aplicação da vacina fracionada no estado de São Paulo. Em Minas, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim, começou a exigir dos visitantes o comprovante de vacina contra a febre amarela. O cartão está sendo exigido na porta de entrada e só passa quem tivesse imunizado há pelo menos 10 dias. Não há caso da doença registrado na área do Instituto, mas o local é considerado área de risco por ficar na zona rural de Brumadinho, onde 2 pessoas morreram de febre amarela de dezembro até agora. Em Belo Horizonte, a prefeitura fechou 2 parques hoje. A mata desses locais está ligada a outros 2 parques onde um macaco morreu de febre amarela. E no sul da Bahia, um surto de malária está preocupando as autoridades de saúde, que confirmaram a primeira morte do ano. Uma mulher morreu ontem num hospital público de Ilhéus, onde estava internada. Ela é de Venceslau Guimarães, onde a Secretaria de Saúde da Bahia investiga a causa da morte de um homem e confirma 21 casos. A gente muda de assunto agora, fala de violência no estado de São Paulo. A polícia procura as quadrilhas que atacaram caixas eletrônicos e um carro forte no interior do estado. A reportagem é de Rafael Fachin.
As agências na mesma rua de Jarinu ficaram destruídas por dentro. O grupo especial da Polícia Militar encontrou cartuchos de metralhadoras e fuzis. A ação dos bandidos durou cerca de 15 minutos e foi simultânea. Enquanto parte da quadrilha ficou dentro das duas agências para explodir os caixas automáticos, outros assaltantes ficaram nas esquinas, atirando para o alto, para evitar que pessoas se aproximassem do local. Na fuga, eles desceram por essa rua onde há uma base da Guarda Municipal, que foi atingida por pelo menos 8 tiros. Na fuga, os bandidos atearam fogo em pelo menos 4 carros que passavam por essa rodovia, para bloquear a passagem da polícia. Ontem à noite, uma tentativa de roubo a um carro forte assustou quem passava pela estrada que liga Mogi das Cruzes, a Via Dutra e a rodovia Ayrton Senna. Motoristas ficaram no meio do fogo cruzado. Para fechar a pista, os bandidos incendiaram veículos. Trancaram a pista, saiu 3 elementos de dentro, jogando-se gasolina dentro do veículo e atiraram fogo e vieram de lá para cá contramão, né? Puxando uma arma, aparentemente uma pistola. Um dos carros abandonado pelos bandidos na fuga tinha furos no vidro traseiro para encaixar as armas. Os caras estão todos mascarados de preto, coturno, colete, fuzil, a .50, coisa no cinto. Cara, tá pra guerra, assim. O ex-secretário municipal de Obras do Rio, Alexandre Pinto, foi preso pela segunda vez, acusado de comandar um esquema de propinas nas obras do BRT Transbrasil. O repórter Pedro Figueiredo tem as informações, ele está lá no Rio de Janeiro. Pedro, essa operação foi baseada numa delação premiada, né? Boa tarde. Exatamente, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa operação de hoje foi baseada na delação premiada de Celso Renato Ramos Júnior, apontado como operador financeiro de Alexandre Pinto, ex-secretário de Obras da Prefeitura do Rio, durante a gestão de Eduardo Paes, do PMDB. Alexandre Pinto foi preso de manhã em casa na zona oeste da cidade. De acordo com a delação, o ex-secretário recebeu 6 milhões de reais em propinas em diversas obras. 1 milhão de reais só de um consórcio que trabalhou nas obras do BRT Transbrasil, um corredor expresso de ônibus que vai ligar a Zona Oeste ao centro da cidade. Ele já tinha sido preso em agosto do ano passado, mas conseguiu um habeas corpus. Agora foi preso novamente porque, de acordo com os procuradores, mesmo solto, ele continuou a praticar o crime de ocultação de valores. Além de Alexandre Pinto, outros 2 mandados de prisão preventiva foram cumpridos aqui no Rio e outros 2 mandados de prisão temporária em São Paulo. Um terceiro suspeito, ligado à empresa Dynatest, uma empresa de engenharia, deve se apresentar hoje à tarde na sede da Polícia Federal, aí em São Paulo. Doni. Obrigado, Pedro, pelas informações. A defesa de Alexandre Pinto disse que está examinando a decisão da Justiça, mas não vê requisitos para a prisão preventiva. A Dynatest Engenharia ainda não se manifestou. O ex-prefeito Eduardo Paes, do PMDB, não foi citado na operação Mãos à Obra. O julgamento do recurso do ex-presidente Lula amanhã no Tribunal Regional Federal da 4ª Região alterou a rotina na capital gaúcha. A reportagem é de Marisol Santos, de Porto Alegre. Uma cidade vigiada por câmeras e policiais. A Polícia Militar e a Força Nacional de Segurança estão no entorno do Tribunal Regional Federal, no centro de Porto Alegre. São 4.000 pessoas envolvidas no esquema de segurança. A corporação está articulada com todos os seus meios de viatura, aeronave, embarcações, para dar tranquilidade ao TRF4 de cumprir a sua missão constitucional. Agora há pouco, 2 grandes avenidas foram bloqueadas e 3 linhas de ônibus mudaram o itinerário. E o julgamento não muda só o clima da cidade, mas a paisagem também. Esse anfiteatro ao ar livre, acostumado a receber vários shows musicais, agora virou um grande acampamento. Aqui estão concentrados representantes de movimentos sociais que apoiam o ex-presidente Lula. E ônibus, assim ó, lotados, chegam a todo momento. Nós viemos da cidade de São Paulo, Santo André, o grande ABC. Pela manhã, 5.000 pessoas, segundo os organizadores, se reuniram em frente à Assembleia Legislativa para apoiar Lula. A PM não divulgou números. A ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, discursou. À tarde, o ex-presidente deve acompanhar uma manifestação no centro. No mesmo horário, em outra parte da cidade, o Parque Moinhos de Vento vai ser ponto de encontro dos manifestantes contrários a Lula. No julgamento de amanhã, os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região vão analisar o recurso apresentado pelo ex-presidente Lula no processo que trata do triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo.
Veja na reportagem de Dulcineia Novaes. O condomínio onde fica o triplex em Guarujá foi lançado em 2003 pela Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo. A defesa diz que, na época, a dona Marisa Letícia comprou uma cota de participação no condomínio. A Bancop enfrentou problemas financeiros e, em 2009, a construtora OAS assumiu a obra. A investigação começou em São Paulo, mas, como tem ligação com o esquema montado na Petrobras, foi parar em Curitiba, nas mãos do juiz Sérgio Moro. Na denúncia apresentada em setembro de 2016, a Força-Tarefa da Lava Jato afirmou que a OAS pagou propina a Lula por meio da aquisição, personalização e decoração do triplex. Segundo o Ministério Público, o dinheiro veio de um caixa geral de propina ligado a 3 contratos da OAS com a Petrobras. Lula virou réu em setembro de 2016 e foi condenado em julho de 2017 a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Na sentença, o juiz Sérgio Moro analisou documentos, perícias, notas fiscais, depoimentos de testemunhas e de delatores. As notas citadas na sentença são da reforma do triplex, que incluiu a instalação de um elevador privativo e compra de eletrodomésticos para equipar o apartamento. Segundo Moro, são características de reforma personalizada para atender a cliente específico. O juiz citou perícias feitas em documentos apreendidos no apartamento de Lula, com rasuras na identificação da unidade habitacional e na palavra triplex. Desde o início, havia a intenção oculta de aquisição do apartamento 174A, que tornou-se posteriormente o apartamento 164A, triplex. Para condenar Lula, Moro citou ainda trechos de dezenas de depoimentos. Um dos principais foi o do então presidente da OAS, Léo Pinheiro, que está preso. Ele é réu na ação e por isso prestou depoimento. Eu tinha orientação para não colocar a venda que pertenceria à família do presidente. O ex-presidente e a família dele pagou algum valor desde 2009, 2010 relativamente a esse apartamento de uma forma... Não. Léo Pinheiro também disse que houve um acerto com o ex-tesoureiro do PT, João Vacari. O último a ser ouvido na ação foi o ex-presidente Lula em maio do ano passado. Lula negou as acusações. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. O juiz Moro concluiu que do montante da propina acertada no acerto de corrupção, cerca de 2 milhões de reais, consubstanciado na diferença entre o pago e o preço do apartamento triplex e no custo das reformas, foram destinados como vantagem indevida ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados do ex-presidente Lula recorreram da sentença à segunda instância em Porto Alegre. Na apelação de quase 500 páginas, a defesa pede a anulação de todos os atos do processo e que Lula seja absolvido das acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. E se todos os pedidos forem negados, os advogados querem que seja assegurado a Lula o direito de recorrer em liberdade. O TRF4 já afirmou que, em caso de condenação, Lula só poderá ser preso depois que forem julgados todos os recursos no Tribunal de Porto Alegre. O recurso tem 5 pontos principais. Um dos argumentos da defesa é que os valores usados para a reserva, construção e reforma do triplex não vieram dos 3 contratos da OAS com a Petrobras. E citam o próprio juiz Sérgio Moro, que, ao responder um dos questionamentos da defesa sobre a sentença, escreveu: "Este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente." Segundo os advogados, isso afasta a competência do juízo para processar e julgar o feito. Os advogados de Lula também afirmam que Moro negou pedidos de perícias, impedindo a produção de provas. A defesa queria saber, por exemplo, a origem do dinheiro usado na obra do condomínio onde fica o triplex. Os advogados afirmam que nos crimes de lavagem de dinheiro, a principal ferramenta para sua apuração é a rastreabilidade dos valores.
superiores. No terceiro ponto, a defesa alega que a acusação julgada por Moro não é a mesma apresentada na denúncia do MPF. Segundo a defesa, Lula foi acusado de ser proprietário do triplex, mas foi condenado por ter recebido a oferta do apartamento. A defesa também questiona a condenação de Lula por corrupção passiva, sem que fosse apontada qualquer vantagem indevida solicitada ou recebida por ele em razão do cargo de presidente. Segundo os advogados, sem identificar um ato de ofício como causa da suposta vantagem indevida, o juiz teve que recorrer a atos de ofício indeterminados. Os advogados alegam ainda que, para condenar Lula, Sérgio Moro se baseou em depoimentos de outros réus que tentam acordos de delação. A defesa afirma que o juiz usa como única base real para a condenação a narrativa isolada do corréu Léo Pinheiro acerca de um fantasioso Caixa Geral de Propinas e a afirmada compensação com os valores relativos à aquisição e reforma. Depois do pedido de absolvição feito pela defesa do ex-presidente Lula, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul apresentou um parecer sobre os recursos dos réus. No documento de 81 páginas, os procuradores rebateram os 5 pontos apresentados pelos advogados de Lula. O procurador Maurício Gueron afirmou que a defesa de Lula faz uma interpretação claramente equivocada da sentença. Para o MPF, o juiz Sérgio Moro conclui, na sentença, o mesmo que estava na denúncia, que o recebimento do triplex está intrinsecamente relacionado ao recebimento de propinas dos contratos oriundos da Petrobras. A acusação também rebate a afirmação da defesa de que o juiz Moro jamais disse na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Segundo o MPF, o argumento pretendido pela defesa em nada servirá para demonstrar que o imóvel não pertencia ao réu, pois o que a denúncia afirma é o recebimento do apartamento como parte da propina destinada ao ex-presidente Lula, e não que o apartamento foi construído com valores oriundos deste ou daquele contrato. A acusação dá como exemplos diversos casos envolvendo outras empresas que pagaram propina para obtenção de contratos da Petrobras, mas com dinheiro próprio, muitas vezes em contas no exterior, e não com o dinheiro que receberiam do contrato. Por fim, o MPF requer aumento da pena para Lula. Nessa fase do processo, não há produção de provas. Os desembargadores vão julgar os recursos com base nos argumentos apresentados pela defesa e pela acusação. O repórter Léo Sabala Júnior mostra agora como vai ser o julgamento em Porto Alegre. É neste prédio de 9 andares no centro de Porto Alegre que vai ser julgado o recurso do ex-presidente Lula e de outras 6 pessoas envolvidas no processo do triplex do Guarujá. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região é a segunda instância da Lava Jato. Do lado de fora, a segurança foi reforçada. O expediente foi suspenso hoje ao meio-dia em todos os prédios públicos e privados do entorno. Dentro do tribunal também foi organizado um esquema especial de trabalho. Cerca de 300 jornalistas estão credenciados. 43 são correspondentes de outros países, como Inglaterra, Estados Unidos, China, Alemanha e Japão. Eles ficarão neste auditório e vão acompanhar o julgamento pelo telão. Esta é a sala de julgamento, é onde se reúnem os 3 desembargadores responsáveis pela Lava Jato em segunda instância. Aqui senta o relator do processo. Nesta cadeira aqui ao centro fica o presidente da turma, que é o revisor do processo. Ao lado senta o procurador do Ministério Público Federal. E aqui, nesta cadeira, o 3º desembargador integrante da 8ª turma do tribunal. A sessão vai ser aberta às 8h30 da manhã pelo presidente da 8ª turma, Leandro Paulsen. Em seguida vem a leitura do relatório, que é um resumo de todo o processo, pelo desembargador João Pedro Gebran Neto. O procurador do Ministério Público Federal, Maurício Gueron, vai ter 30 minutos para se manifestar sobre o pedido de aumento de pena para o ex-presidente Lula e contra a absolvição de 3 executivos da OAS. Está
estarão presentes os advogados do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, condenado em primeira instância a 10 anos e 8 meses, do ex-diretor da área internacional da OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, condenado a 6 anos, e do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que foi absolvido em primeira instância, mas requer a troca dos fundamentos da sentença. Também podem falar os advogados de 3 executivos da OAS absolvidos: Paulo Roberto Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Rori Ionamini. O MP recorre destas absolvições. Depois das manifestações dos advogados, o relator Gebran Neto lê o voto dele. Não há tempo determinado para a leitura. O segundo voto é do revisor Leandro Paulsen. Em seguida, o desembargador Vitor Laus também faz a leitura do seu voto. Se não houver pedido de vista por nenhum dos desembargadores, o resultado do julgamento é apresentado no fim da sessão. O inquérito da Polícia Federal que investiga a atuação do presidente Michel Temer no decreto sobre o setor portuário está em fase final. Andréa Sadi, você teve acesso ao relatório parcial desse caso. O que é que mais chamou sua atenção? Boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, este inquérito, ele apura se o presidente Michel Temer recebeu o suposto pagamento de propina para assinar um decreto para beneficiar empresas do setor de portos, por exemplo, a Rodrimar. Outro investigado neste mesmo inquérito é o Rodrigo Rocha Loures, aquele ex-deputado que ficou conhecido como Homem da Mala. A Polícia Federal investiga agora o seguinte: por que um e-mail trocado entre a Rodrimar e um escritório de advocacia que foi apreendido na casa de Rodrigo Rocha Loures em 2017 estava na residência do ex-deputado quando ele era assessor da Presidência da República. Este e-mail a que a gente teve acesso, ele foi anexado pelos investigadores neste inquérito que ainda está em fase de apuração pela Polícia Federal. Este e-mail está neste inquérito e esse caso está lá no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal quer saber porque, de fato, este e-mail estava lá na casa, na residência de Rocha Loures. Eu procurei a defesa, o advogado César Bittencourt, que defende Rocha Loures. Ele disse que o Rodrigo Rocha Loures não se lembra deste documento. A empresa Rodrimar disse que não vai se manifestar sobre isso e o advogado com quem a Rodrimar troca este e-mail, Fábio Fernandes, ainda não retornou aos nossos contatos. Doni e Sandra. Valeu, Sadi, obrigado. O Conselho de Administração da Caixa está discutindo neste momento a situação dos 4 ex-vice-presidentes do banco afastados na semana passada. A gente vai lá para Brasília para falar com a Flávia Alvarenga, que está acompanhando. Flávia, boa tarde para você. O novo estatuto da Caixa já está em vigor, né? Oi, Sandra, boa tarde a todos. Já está em vigor desde segunda-feira e essa é a primeira reunião do Conselho de Administração do banco, portanto, com esse novo estatuto. Estatuto que pretende limitar as indicações políticas no banco. Os conselheiros também podem decidir pela saída definitiva dos 4 vice-presidentes que foram afastados. Eles foram citados numa auditoria que apontou riscos consideráveis ao banco por causa da interferência política desses vice-presidentes. São eles Antônio Carlos Ferreira, Deusdina dos Reis Pereira, Roberto Desier de Santana e José Henrique Marques da Cruz. A partir de agora, é o Conselho de Administração da Caixa que nomeia ou exonera os vice-presidentes. Antes, quem fazia isso era o presidente da República. Durante essa reunião, os conselheiros também devem avaliar os currículos de todos os 12 vice-presidentes da Caixa, incluindo aqueles que estão substituindo os que foram afastados. Agora, todos têm que obedecer à regra da lei das estatais, com currículos com critérios técnicos. E essa reunião dura o dia todo. Sandra. Ok, Flávia, obrigada. Termina hoje o prazo para que os microempreendedores individuais que estão com o CNPJ suspenso possam regularizar a sua situação junto à Receita Federal. A reportagem é da Mônica Sanches, do Rio de Janeiro. Muitas pessoas hoje de manhã procuraram ajuda nos postos como este, que dão apoio à pequena e microempresa. E elas tiveram dificuldades porque o portal do empreendedor ficou fora do ar. 1,5 milhão de microempreendedores individuais que não pagaram sequer uma mensalidade em 2015, 2016 e 2017 e nem entregaram as declarações anuais de 2015 e 2016 para a Receita Federal podem perder o CNPJ.
Além de perder o CNPJ, quem está nesta situação corre o risco de ficar com o nome sujo, porque as dívidas pendentes vão passar para o CPF do responsável pela microempresa. Não é necessário quitar todas as dívidas em todos os meses. A dívida ela pode ser renegociada se o microempreendedor individual desejar fazer dividir essas parcelas em até 60 vezes. O governo dá essa opção de refinanciamento ou então realizar pelo menos o pagamento de uma guia. Roupas e adereços prontos para o carnaval. A dona deste ateliê ficou 7 anos sem pagar as guias da microempresa, mas conseguiu regularizar tudo a tempo de expor estas criações em feiras e eventos nos próximos dias. Eu não corro mais esse risco, né, de ser excluída do meio, e agora é só esperar o carnaval chegar para ficar tudo certo. A Receita Federal disse que o site está instável, mas não soube explicar o motivo. Vamos falar agora da previsão do tempo, porque Eliana Marques estava reclamando do calor agorinha, né? Sabia que você ia falar disso. Boa tarde pra vocês. Desculpa, boa tarde, entreguei. É verdade. Fui entregue. Gente, tô morrendo de calor. Que calor é esse? Não sei, você que nos conte. Vamos lá, então, vou contar. Olha, eu me surpreendi com as máximas previstas para hoje pelo Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. Curitiba, a capital mais fria do país, com máxima de 31 graus. Floripa, São Paulo, 34 agora à tarde. Olha, Vitória, Goiânia, Campo Grande, Palmas, 35 graus. Cuiabá, 37, Rio de Janeiro, 38, só no Nordeste mais fresquinho, ali perto dos 30 graus, tá quente mesmo. Agora a gente vai explicar por que esquentou tanto. Tem uma massa de ar quente e úmido aqui no Brasil, dá pra ver bem aqui por essa imagem, né? O Brasil todo aqui no vermelho, no laranja, tons quentes, bem diferente aqui da Cordilheira dos Andes, em azul, e também do sul do continente, em azul, significa que tá frio. Então aqui realmente tá quente, não é exagero não. E Eliana, verão é aquele negócio, né? Esquenta muito e depois vem chuva. Exatamente, normalmente chuva forte, né? Os temporais de verão. Hoje, aliás, já choveu bastante em Maceió, também em São Luís, e tem previsão de chuva, olha, em praticamente todo o Brasil, né? Vai fazer sol a tarde toda sem chuva, só nessas áreas aqui, pegando uma parte de Roraima, e nessa outra que vai do sertão de Pernambuco, avança até o leste de Goiás, passa aqui pelo norte de Minas e pega grande parte do Espírito Santo. Agora, falando de maiores volumes de chuva previstos para hoje, onde esse mapa está bem azul, então pega aqui essa faixa norte do Brasil, também entre sul de Minas, parte do Rio de Janeiro e o norte do Rio Grande do Sul. No oeste do Rio Grande do Sul, hoje o sol nem deve aparecer, está bem chuvoso, porque tem essas duas áreas, olha, de baixa pressão atmosférica que reforçam muito as instabilidades. Elas levantam o ar úmido e quente e aí se formam as nuvens de temporal. Em Fortaleza, também deve ser um dia chuvoso. A média de chuva de janeiro é de 119 milímetros. Olha que até ontem já está pertinho disso. E se chover o que está previsto para hoje, Fortaleza vai ultrapassar a média de chuva do mês de janeiro já hoje. E amanhã? Bom, amanhã Fortaleza continua chuvosa. Além de Fortaleza, também o Rio Grande do Sul. A gente vai ver aqui, olha, grandes volumes de chuva, mas muita coisa mesmo. 45, 50 milímetros nas regiões de Passo Fundo, Iraí, Santa Rosa, também Uruguaiana. Em Fortaleza, Petrópolis e Juiz de Fora, a mesma coisa, grandes volumes de chuva amanhã e temporais aqui em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Certo. Obrigada, até amanhã. Até amanhã, Eliana. Tchau. No Japão, uma avalanche matou um soldado e deixou 11 pessoas feridas. A reportagem é do correspondente em Tóquio, Márcio Gomes. A avalanche foi registrada por uma câmera de vigilância da estação de esqui de Kusatsu, na região central do Japão. É possível ver pessoas sendo apanhadas em cheio quando neve e pedras rolam montanha abaixo. 12 pessoas foram atingidas, 6 delas eram soldados que faziam treinamento de inverno. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, um pouco antes, um vulcão não muito distante dali entrou em erupção. Ainda não se sabe se foi isso que provocou o deslizamento. O Japão vem sendo atingido nos últimos dias por uma forte frente fria, que trouxe muita neve até para Tóquio, onde não costuma nevar tanto. De ontem para hoje, o caos se instalou nos transportes da região metropolitana da capital, com centenas de voos cancelados e muitas viagens de trem sendo paralisadas por causa da neve nos trilhos. Uma pessoa morreu e 360 ficaram feridas em acidentes
provocados pelo gelo. Os japoneses aumentaram o aquecimento das casas, o consumo de energia elétrica disparou e houve apagões para mais de 100 mil famílias. Aqui em Tóquio, a neve já está derretendo e a situação deve começar a se normalizar a partir de quarta-feira. O norte do país é que segue em alerta para novas nevascas nas próximas horas. Um helicóptero que prestava serviço para a TV Globo Nordeste caiu hoje cedo na praia do Pina, no Recife. 2 pessoas morreram e uma terceira está internada em estado grave. A reportagem é de Bruno Grubert. Estas são as últimas imagens transmitidas ao vivo pelo Globocop hoje pela manhã no jornal Bom Dia Pernambuco. O helicóptero era do modelo Robinson R44 e tinha uma câmera acoplada, por isso voava sem cinegrafista. Às 5h50 da manhã, o Globocop saiu do hangar que fica ao lado do aeroporto do Recife, no bairro da Imbiribeira, e seguiu para a praia de Boa Viagem, na zona sul da cidade. Às 6h05, o helicóptero sobrevoava a praia do Pina e seguiria para o bairro da Jaqueira, que fica na zona norte. As imagens tremem. Foi quando o Globocop caiu no mar. A uma distância de aproximadamente 30 metros da faixa de areia e a 3 metros de profundidade. 3 pessoas viajavam na aeronave. O comandante Daniel Cavalcante Filgueira Galvão, de 36 anos, e a controladora de tráfego da aeronáutica, a sargento Lia Maria Abreu de Souza, de 34, morreram na queda. O operador de transmissão, Miguel Brendo Ponte Simões, de 21 anos, teve ferimentos graves e foi submetido a uma cirurgia no Hospital do Recife, onde está internado. O helicóptero não pertencia à TV Globo Nordeste. Ele era propriedade da empresa Elisai, empresa que presta serviço para a TV Globo Nordeste há 15 anos, sem nenhum incidente. Estava com certificado de aeronavegabilidade e a inspeção anual de manutenção em dia, segundo a ANAC. Eu, particularmente, ontem voei o dia inteiro nesse helicóptero. O helicóptero tinha acabado de sair de uma revisão, a parte documental, a parte de manutenção, tudo em dia. Então, assim, realmente é lamentável que isso aconteça, né? No fim da manhã, destroços da aeronave apareceram boiando no mar. Os oficiais do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o SERIPA da Aeronáutica, vão reunir e analisar os destroços que foram encontrados no mar e ouvir pessoas que disseram ver a queda da aeronave. O primeiro relatório, que pode apontar as causas do acidente, deve sair em 30 dias. Todos nós aqui lamentamos muito a perda do nosso parceiro, o comandante Daniel Galvão, da controladora Lia Maria de Souza, e estamos torcendo pela recuperação do operador Miguel Simões. Começaram hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada do MEC, que é uma porta de entrada para as universidades públicas. A reportagem é da Liliana Junger, de Belo Horizonte. Giovana acordou cedinho e já foi para o computador. Ela sonha em ser médica e está confiante que vai conseguir uma vaga. Foi um ano muito forte de estudos e fazer a inscrição para ver se a gente vai passar na faculdade que a gente sonha é muito importante. O grande lance do SISU é que o candidato se inscreve hoje, mas tem até sexta-feira para fazer a escolha definitiva de onde quer estudar. É que todos os dias o sistema analisa os inscritos com a melhor pontuação e divulga a nota de corte. Sabendo qual a posição, se o estudante não estiver classificado, ele pode trocar o curso e a universidade. Ficar fazendo várias mudanças de curso durante o dia não é uma boa opção. Agora, fazer uma consulta e um reenquadramento de curso uma vez por dia é algo muito interessante, porque toda noite o INEP divulga as notas de corte e ali sim o candidato consegue saber se tem ou não chance de ingressar na opção do dia anterior. O candidato pode escolher no sistema 2 opções de curso. O SISU é administrado pelo Ministério da Educação e usado pelas universidades públicas, federais e estaduais para selecionar os candidatos com base nas notas obtidas no Enem. Muitas instituições nem realizam mais o vestibular, apenas o SISU. O número de vagas ofertadas este ano aumentou. Os 3 estados que mais oferecem vagas são Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O resultado sai na próxima segunda-feira. E até lá... Vai ser dia de muita espera, eu vou tentar me distrair, só que eu vou ficar só pensando, nota do SISU, nota do SISU.
Lá no nosso site você confere como se inscrever no SISU. A seguir, começa o Fórum Econômico em Davos. E um atirador abre fogo numa escola do Kentucky, nos Estados Unidos. Tiroteio agora há pouco numa escola americana deixou 1 morto e 7 feridos. A escola fica no estado do Kentucky e quem tem mais informações é o nosso correspondente Tiago Weltz. Tiago, boa tarde para você. Mais uma tragédia envolvendo armas e escola nos Estados Unidos. Quais são as informações disponíveis até agora? Oi, Doni, boa tarde. O que a gente sabe é isso, mais uma tragédia envolvendo armas e escolas, e a gente sabe muito pouco oficialmente ainda do que está acontecendo nesse momento lá. O tiroteio foi 1h30 atrás, 1h40, mas as informações demoram a chegar porque ele foi no interior do Kentucky, numa cidade muito pequenininha chamada Benton. A cidade tem só 4.500 habitantes, então a gente ter certeza do que aconteceu no momento ainda vai demorar um pouquinho. O que se sabe até agora é que uma pessoa entrou armada na escola, que tem cerca de 1.300 alunos, e abriu fogo. A gente tem uma pessoa pelo menos morta e 7 pessoas feridas. Os feridos, os atingidos, tiveram que ser socorridos de helicóptero e estão em hospitais da região. O atirador está vivo e foi preso, Dona Sandra. Ok, Tiago, obrigada. Valeu, Tiago. A Turquia pediu que os Estados Unidos parem de apoiar um grupo curdo considerado terrorista pelo governo de Ankara. Forças turcas combatem o grupo no norte da Síria. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, diz que as operações só vão terminar quando 3,5 milhões de refugiados sírios que vivem na Turquia puderem retornar ao país. A Turquia tenta expulsar os curdos do grupo chamado Unidades de Proteção Popular da região de Afrin. Segundo Ankara, os militantes são ligados ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, responsável por ataques na Turquia. Já o governo americano considera os curdos fundamentais para o combate aos terroristas do Estado Islâmico. E hoje mesmo o secretário de Defesa, Jim Mattis, pediu que a Turquia contenha os avanços na Síria. A operação turca começou sábado e abriu uma nova frente na Guerra Civil Síria, que já dura 7 anos. Ontem houve confusão no aeroporto de Hannover, na Alemanha, durante um protesto contra a ofensiva da Turquia. Manifestantes pró-curdos entraram em confronto com turcos. 2 pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, abriu hoje o Fórum Econômico Mundial em Davos com um alerta sobre a volta do protecionismo, uma clara alfinetada no presidente americano Donald Trump. A reportagem é da correspondente Bianca Rotier. Depois de quase uma semana de muita neve, o sol resolveu aparecer em Davos. A previsão é que o tempo melhore nos próximos dias, mas ainda existe o perigo de avalanche nas montanhas próximas. O fórum começou oficialmente hoje com o discurso do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que falou de grandes desafios mundiais, o terrorismo e o aquecimento global. Modi disse que outro perigo sério é a tendência de muitos países se isolarem. A estreia do presidente Temer no Fórum Econômico Mundial vai ser amanhã, mas hoje o Brasil já teve compromissos importantes aqui em Davos. O ministro da Fazenda participou de um almoço com investidores. Na saída do encontro, Henrique Meirelles se disse satisfeito com a reação dos participantes em relação ao país. O grupo está bastante interessado no Brasil, não só no sentido de estar contemplando oportunidades de investimento, mas também muito entusiasmado e confiante com as mudanças que estão acontecendo. Agora há pouco, ao chegar ao hotel em Zurique, o presidente brasileiro Michel Temer comentou sobre as expectativas dele para a participação no Fórum Econômico Mundial. Os encontros mesmo que eu tenho são todos de natureza empresarial, né? E o que eu pretendo fazer é mostrar na minha fala, no meu discurso, o que é o novo Brasil. É isso que eu preciso fazer. Neste ano em que 140 milhões de eleitores vão escolher um novo presidente do Brasil, o que você espera para o futuro? Conte pra gente. A repórter Guacira Merlim foi até Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, para explicar como você pode gravar a sua participação.
Eu estou aqui na Casa das Artes Vila Mimosa, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo do seu celular, sempre de dia. Pede para o seu amigo se posicionar assim, a uma distância de uns 2 passinhos pequenos. Usa ele deitado. Presta atenção para que você apareça bem no visor, assim como o local da cidade que você está mostrando. É isso, você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o seu vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde está falando. E daí você diz pra gente que Brasil você quer pro futuro. Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, é só entrar na nossa página na internet ou acessar o g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto. Logo depois do Jornal Hoje, aproveita o dia, grava um vídeo, manda pra gente. Esse momento. Bom demais. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Não sei, você que nos conte. Vamos lá então, vou contar. Olha, eu me surpreendi com as máximas previstas para hoje pelo Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. Curitiba, a capital mais fria do país, com máxima de 31 graus. Floripa, São Paulo, 34 agora à tarde. Olha, Vitória, Goiânia, Campo Grande, Palmas, 35 graus. Cuiabá, 37. Rio de Janeiro, 38. Só no Nordeste, mais fresquinho, ali perto dos 30 graus. Tá quente mesmo. Agora a gente vai explicar por que esquentou tanto. Tem uma massa de ar quente e úmido aqui no Brasil, dá para ver bem aqui por essa imagem, né? O Brasil todo aqui no vermelho, no laranja, tons quentes, bem diferente aqui da Cordilheira dos Andes em azul e também do sul do continente em azul significa que tá frio. Então aqui realmente tá quente, não é exagero não. E Eliana, verão é aquele negócio, né? Esquenta muito e depois vem chuva. Exatamente, normalmente chuva forte, né? Os temporais de verão. Hoje, aliás, já choveu bastante em Maceió, também em São Luís e tem previsão de chuva, olha, em praticamente todo o Brasil, né? Vai fazer sol a tarde toda, sem chuva, só nessas áreas aqui, pegando uma parte de Roraima e nessa outra que vai do sertão de Pernambuco, avança até o leste de Goiás, passa aqui pelo norte de Minas e pega grande parte do Espírito Santo. Agora, falando de maiores volumes de chuva previstos para hoje, onde esse mapa está bem azul, então pega aqui essa faixa norte do Brasil, também entre sul de Minas, parte do Rio de Janeiro e o norte do Rio Grande do Sul. No oeste do Rio Grande do Sul, hoje o sol nem deve aparecer, está bem chuvoso, porque tem essas duas áreas, olha, de baixa pressão atmosférica que reforçam muito as instabilidades. Elas levantam o ar úmido e quente e aí se formam as nuvens de temporal. Em Fortaleza, também deve ser um dia chuvoso. A média de chuva de janeiro é de 119 milímetros. Olha que até ontem já está pertinho disso. E se chover o que está previsto para hoje, Fortaleza vai ultrapassar a média de chuva do mês de janeiro já hoje. E amanhã? Bom, amanhã Fortaleza continua chuvosa. Além de Fortaleza, também o Rio Grande do Sul. A gente vai ver aqui, olha, grandes volumes de chuva, mas muita coisa mesmo. 45, 50 milímetros nas regiões de Passo Fundo, Iraí, Santa Rosa, também Uruguaiana. Em Fortaleza, Petrópolis e Juiz de Fora, a mesma coisa, grandes volumes de chuva amanhã e temporais aqui em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Certo. Obrigada, até amanhã. Valeu, até amanhã, Eliana. Tchau. No Japão, uma avalanche matou um soldado e deixou 11 pessoas feridas. A reportagem é do correspondente em Tóquio, Márcio Gomes. A avalanche foi registrada por uma câmera de vigilância da estação de esqui de Kusatsu, na região central do Japão. É possível ver pessoas sendo apanhadas em cheio quando neve e pedras rolam montanha abaixo. 12 pessoas foram atingidas, 6 delas eram soldados que faziam treinamento de inverno. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, um pouco antes, um vulcão não muito distante dali entrou em erupção. Ainda não se sabe se foi no interior do Kentucky, numa cidade muito pequenininha chamada Benton. A cidade tem só 4.500 habitantes, então a gente ter certeza do que aconteceu no momento ainda vai demorar um pouquinho. O que se sabe até agora é que uma pessoa entrou armada na escola, que tem cerca de 1.300 alunos, e abriu fogo. A gente tem uma pessoa pelo menos morta e 7 pessoas feridas. Os feridos, os atingidos, tiveram que ser socorridos de helicóptero e estão em hospitais da região. O atirador está vivo e foi preso. Dona Sandra. Ok, Thiago, obrigada. Valeu, Thiago. A Turquia pediu que os Estados Unidos parem de apoiar um grupo curdo considerado terrorista pelo governo de Ankara. Forças turcas combatem o grupo no norte da Síria.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, diz que as operações só vão terminar quando 3,5 milhões de refugiados sírios que vivem na Turquia puderem retornar ao país. A Turquia tenta expulsar os curdos do grupo chamado Unidades de Proteção Popular da região de Afrin. Segundo Ankara, os militantes são ligados ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, responsável por ataques na Turquia. Já o governo americano considera os curdos fundamentais para o combate aos terroristas do Estado Islâmico. E hoje mesmo, o secretário de Defesa, Jim Mattis, pediu que a Turquia contenha os avanços na Síria. A operação turca começou sábado e abriu uma nova frente na guerra civil síria, que já dura 7 anos. Ontem houve confusão no aeroporto de Hannover, na Alemanha, durante um protesto contra a ofensiva da Turquia. Manifestantes pró-curdos entraram em confronto com turcos. 2 pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, abriu hoje o Fórum Econômico Mundial em Davos com um alerta sobre a volta do protecionismo, uma clara alfinetada no presidente americano Donald Trump. A reportagem é da correspondente Bianca Rotier. Depois de quase uma semana de muita neve, o sol resolveu aparecer em Davos. A previsão é que o tempo melhore nos próximos dias, mas ainda existe o perigo de avalanche nas montanhas próximas. O fórum começou oficialmente hoje com o discurso do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que falou de grandes desafios mundiais, o terrorismo e o aquecimento global. Modi disse que outro perigo sério é a tendência de muitos países se isolarem. A estreia do presidente Temer no Fórum Econômico Mundial vai ser amanhã, mas hoje o Brasil já teve compromissos importantes aqui em Davos. O ministro da Fazenda participou de um almoço com investidores. Na saída do encontro, Henrique Meirelles se disse satisfeito com a reação dos participantes em relação ao país. O grupo está bastante interessado no Brasil, não só no sentido de estar contemplando a autoridade. E fazer também o telamento, né? Instituir telas ao redor de todo esse recinto ou no perímetro para evitar o contato do mosquito com o animal. Os 3 parques juntos recebem 1.700.000 visitantes por ano. Ainda não há previsão para a reabertura dos portões. Nesta área da cidade, até então, não tinha recomendação das autoridades de saúde para que a população se vacinasse contra a febre amarela. Agora isso mudou. E os bairros que ficam aqui na região foram incluídos na campanha de vacinação que começa quinta-feira. É mais uma medida de prevenção, já que desde 1942 não há registro de febre amarela urbana no país. As doses serão fracionadas, ou seja, garantem a imunização por 8 anos. A prefeitura começou a distribuir as senhas hoje. Os agentes de saúde vão de porta em porta e entregam um papel com um número, a data e o período em que o morador deve ir ao posto. Nesta etapa, a campanha será em 20 bairros. Aproximadamente cerca de 1 milhão de casas, em torno de 1 milhão de casas. Nós temos 2,5 milhões de pessoas, em torno de 3 a 4 pessoas por casa, essa é a média. Se a pessoa não puder logo no dia seguinte ou no outro, ela tem 3 dias de opção para fazer a vacinação. Agora há pouco, o Ministério da Saúde informou que o macaco que morreu de febre amarela não pertencia a nenhum dos parques e que vai enviar mais 1,5 milhão de seringas para a aplicação da vacina fracionada no estado de São Paulo. Em Minas, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim, começou a exigir dos visitantes o comprovante de vacina contra a febre amarela. O cartão está sendo exigido na porta de entrada e só passa quem tivesse imunizado há pelo menos 10 dias. Não há caso da doença registrado na área do Instituto, mas o local é considerado área de risco por ficar na zona rural de Brumadinho, onde 2 pessoas morreram de febre amarela de dezembro até agora. Em Belo Horizonte, a prefeitura fechou 2 parques hoje. A mata desses locais está ligada a outros 2 parques onde um macaco morreu de febre amarela. E no sul da Bahia, um surto de malária está preocupando as autoridades de saúde, que confirmaram a primeira morte do ano. Uma mulher morreu ontem num hospital público de Ilhéus, onde estava internada. Ela é de Venceslau Guimarães, onde a Secretaria de Saúde da Bahia investiga a causa da morte de um homem e confirma 21 casos.
A gente muda de assunto agora, fala de violência no estado de São Paulo. A polícia procura as quadrilhas que atacaram caixas eletrônicos e um carro forte no interior do estado. A reportagem é de Rafael Faquim. As agências na mesma rua de Jarinu ficaram destruídas por dentro. O grupo especial da Polícia Militar encontrou cartuchos de metralhadoras e fuzis. A ação dos bandidos durou cerca de 15 minutos e foi simultânea. Enquanto parte da quadrilha ficou dentro das duas agências para explodir os caixas automáticos, outros assaltantes ficaram nas esquinas, atirando para o alto, para evitar que pessoas se aproximassem do local. Atingidos tiveram que ser socorridos de helicóptero e estão em hospitais da região. O atirador está vivo e foi preso. Dona Sandra. Ok, Thiago, obrigada. Valeu, Tiago. A Turquia pediu que os Estados Unidos parem de apoiar um grupo curdo considerado terrorista pelo governo de Ankara. Forças turcas combatem o grupo no norte da Síria. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, diz que as operações só vão terminar quando 3,5 milhões de refugiados sírios que vivem na Turquia puderem retornar ao país. A Turquia tenta expulsar os curdos do grupo chamado Unidades de Proteção Popular da região de Afrin. Segundo Ankara, os militantes são ligados ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, responsável por ataques na Turquia. Já o governo americano considera os curdos fundamentais para o combate aos terroristas do Estado Islâmico. E hoje mesmo, o secretário de Defesa, Jim Mattis, pediu que a Turquia contenha os avanços na Síria. A operação turca começou sábado e abriu uma nova frente na Guerra Civil Síria, que já dura 7 anos. Ontem houve confusão no aeroporto de Hannover, na Alemanha, durante um protesto contra a ofensiva da Turquia. Manifestantes pró-curdos entraram em confronto com turcos. 2 pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, abriu hoje o Fórum Econômico Mundial em Davos com um alerta sobre a volta do protecionismo, uma clara alfinetada no presidente americano Donald Trump. A reportagem é da correspondente Bianca Rotier. Depois de quase uma semana de muita neve, o sol resolveu aparecer em Davos. A previsão é que o tempo melhore nos próximos dias, mas ainda existe o perigo de avalanche nas montanhas próximas. O fórum começou oficialmente hoje com o discurso do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que falou de grandes desafios mundiais, o terrorismo e o aquecimento global. Modi disse que outro perigo sério é a tendência de muitos países se isolarem. A estreia do presidente Temer no Fórum Econômico Mundial vai ser amanhã, mas hoje o Brasil já teve compromissos importantes aqui em Davos. O ministro da Fazenda participou de um almoço com investidores. Na saída do encontro, Henrique Meirelles se disse satisfeito com a reação dos participantes em relação ao país. O grupo está bastante interessado no Brasil, não só no sentido de estar contemplando oportunidades de investimento, mas também muito entusiasmado e confiante com as mudanças que estão acontecendo. Agora há pouco, ao chegar ao hotel em Zurique, o presidente brasileiro Michel Temer comentou sobre as expectativas dele para a participação no Fórum Econômico Mundial. Os encontros mesmo que eu tenho são todos de natureza empresarial. Em Porto Alegre, na apelação de quase 500 páginas, a defesa pede a anulação de todos os atos do processo e que Lula seja absolvido das acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. E se todos os pedidos forem negados, os advogados querem que seja assegurado a Lula o direito de recorrer em liberdade. O TRF4 já afirmou que, em caso de condenação, Lula só poderá ser preso depois que forem julgados todos os recursos no Tribunal de Porto Alegre. O recurso tem 5 pontos principais. Um dos argumentos da defesa é que os valores usados para a reserva, construção e reforma do triplex não vieram dos 3 contratos da OAS com a Petrobras. E citam o próprio juiz Sérgio Moro, que, ao responder um dos questionamentos da defesa sobre a sentença, escreveu: este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente.
Segundo os advogados, isso afasta a competência do juízo para processar e julgar o feito. Os advogados de Lula também afirmam que Moro negou pedidos de perícias, impedindo a produção de provas. A defesa queria saber, por exemplo, a origem do dinheiro usado na obra do condomínio onde fica o triplex. Os advogados afirmam que nos crimes de lavagem de dinheiro, a principal ferramenta para sua apuração é a rastreabilidade dos valores. No terceiro ponto, a defesa alega que a acusação julgada por Moro não é a mesma apresentada na denúncia do MPF. Segundo a defesa, Lula foi acusado de ser proprietário do triplex, mas foi condenado por ter recebido a oferta do apartamento. A defesa também questiona a condenação de Lula por corrupção passiva, sem que fosse apontada qualquer vantagem indevida solicitada ou recebida por ele em razão do cargo de presidente. Segundo os advogados, sem identificar um ato de ofício como causa da suposta vantagem indevida, o juiz teve que recorrer a atos de ofício indeterminados. Os advogados alegam ainda que, para condenar Lula, Sérgio Moro se baseou em depoimentos de outros réus que tentam acordos de delação. A defesa afirma que o juiz usa como única base real para a condenação a narrativa isolada do co-réu Léo Pinheiro acerca de um fantasioso Caixa Geral de Propinas e a afirmada compensação com os valores relativos à aquisição e reforma. Depois do pedido de absolvição feito pela defesa do ex-presidente Lula, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul apresentou um parecer sobre os recursos dos réus. Numa escola do Kentucky, nos Estados Unidos. Tiroteio agora há pouco numa escola americana deixou 1 morto e 7 feridos. A escola fica no estado do Kentucky e quem tem mais informações é o nosso correspondente Tiago Weltz. Tiago, boa tarde para você. Mais uma tragédia envolvendo armas e escola nos Estados Unidos. Quais são as informações disponíveis até agora? Oi, Doni, boa tarde. O que a gente sabe é isso, mais uma tragédia envolvendo armas e escolas, e a gente sabe muito pouco oficialmente ainda do que está acontecendo nesse momento lá. O tiroteio foi 1h30 atrás, 1h40, mas as informações demoram a chegar porque ele foi no interior do Kentucky, numa cidade muito pequenininha chamada Benton. A cidade tem só 4.500 habitantes, então a gente ter certeza do que aconteceu no momento ainda vai demorar um pouquinho. O que se sabe até agora é que uma pessoa entrou armada na escola, que tem cerca de 1.300 alunos, e abriu fogo. A gente tem uma pessoa pelo menos morta e 7 pessoas feridas. Os feridos, os atingidos, tiveram que ser socorridos de helicóptero e estão em hospitais da região. O atirador está vivo e foi preso. Doni, Sandra. Ok, Tiago, obrigada. Valeu, Tiago. A Turquia pediu que os Estados Unidos parem de apoiar um grupo curdo considerado terrorista pelo governo de Ankara. Forças turcas combatem o grupo no norte da Síria. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, diz que as operações só vão terminar quando 3,5 milhões de refugiados sírios que vivem na Turquia puderem retornar ao país. A Turquia tenta expulsar os curdos do grupo chamado Unidades de Proteção Popular da região de Afrin. Segundo Ankara, os militantes são ligados ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, responsável por ataques na Turquia. Já o governo americano considera os curdos fundamentais para o combate aos terroristas do Estado Islâmico. E hoje mesmo, o secretário de Defesa, Jim Mattis, pediu que a Turquia contenha os avanços na Síria. A operação turca começou sábado e abriu uma nova frente na Guerra Civil Síria, que já dura 7 anos. Ontem houve confusão no aeroporto de Hannover, na Alemanha, durante um protesto contra a ofensiva da Turquia. Manifestantes pró-curdos entraram em confronto com turcos. 2 pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, abriu hoje o Fórum Econômico Mundial em Davos com um alerta sobre a volta do protecionismo, uma clara alfinetada no presidente americano Donald Trump. A reportagem é da correspondente Bianca Rotier.
Depois de quase uma semana de muita neve, o sol resolveu aparecer em Davos. A previsão é que o tempo melhore nos próximos dias, mas ainda existe o perigo de avalanche nas montanhas próximas. O fórum começou oficialmente hoje com o discurso do primeiro-ministro indiano, Em liberdade. O TRF4 já afirmou que, em caso de condenação, Lula só poderá ser preso depois que forem julgados todos os recursos no Tribunal de Porto Alegre. O recurso tem 5 pontos principais. Um dos argumentos da defesa é que os valores usados para a reserva, construção e reforma do triplex não vieram dos 3 contratos da OAS com a Petrobras. E citam o próprio juiz Sérgio Moro, que, ao responder um dos questionamentos da defesa sobre a sentença, escreveu: este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Segundo os advogados, isso afasta a competência do juízo para processar e julgar o feito. Os advogados de Lula também afirmam que Moro negou pedidos de perícias, impedindo a produção de provas. A defesa queria saber, por exemplo, a origem do dinheiro usado na obra do condomínio onde fica o triplex. Os advogados afirmam que nos crimes de lavagem de dinheiro, a principal ferramenta para sua apuração é a rastreabilidade dos valores. No terceiro ponto, a defesa alega que a acusação julgada por Moro não é a mesma apresentada na denúncia do MPF. Segundo a defesa, Lula foi acusado de ser proprietário do triplex, mas foi condenado por ter recebido a oferta do apartamento. A defesa também questiona a condenação de Lula por corrupção passiva, sem que fosse apontada qualquer vantagem indevida solicitada ou recebida por ele em razão do cargo de presidente. Segundo os advogados, sem identificar um ato de ofício como causa da suposta vantagem indevida, o juiz teve que recorrer a atos de ofício indeterminados. Os advogados alegam ainda que, para condenar Lula, Sérgio Moro se baseou em depoimentos de outros réus que tentam acordos de delação. A defesa afirma que o juiz usa como única base real para a condenação a narrativa isolada do co-réu Léo Pinheiro acerca de um fantasioso Caixa Geral de Propinas e a afirmada compensação com os valores relativos à aquisição e reforma. Depois do pedido de absolvição feito pela defesa do ex-presidente Lula, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul apresentou um parecer sobre os recursos dos réus. No documento de 81 páginas, os procuradores rebateram os 5 pontos apresentados pelos advogados de Lula. O procurador Maurício Gueron afirmou que a defesa de Lula faz uma interpretação claramente equivocada da sentença. Para o MPF, o juiz Sérgio Moro conclui, na sentença, recursos com base nos argumentos apresentados pela defesa e pela acusação. O repórter Léo Sabala Júnior mostra agora como vai ser o julgamento em Porto Alegre. É neste prédio de 9 andares no centro de Porto Alegre que vai ser julgado o recurso do ex-presidente Lula e de outras 6 pessoas envolvidas no processo do triplex do Guarujá. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região é a segunda instância da Lava Jato. Do lado de fora, a segurança foi reforçada. O expediente foi suspenso hoje ao meio-dia em todos os prédios públicos e privados do entorno. Dentro do tribunal também foi organizado um esquema especial de trabalho. Cerca de 300 jornalistas estão credenciados. 43 são correspondentes de outros países, como Inglaterra, Estados Unidos, China, Alemanha e Japão. Eles ficarão neste auditório e vão acompanhar o julgamento pelo telão. Esta é a sala de julgamento, é onde se reúnem os 3 desembargadores responsáveis pela Lava Jato em segunda instância. Aqui senta o relator do processo. Nesta cadeira aqui ao centro fica o presidente da turma, que é o revisor do processo. Ao lado, senta o procurador do Ministério Público Federal. E aqui, nesta cadeira, o 3º desembargador integrante da 8ª turma do tribunal.
A sessão vai ser aberta às 8h30 da manhã pelo presidente da 8ª turma, Leandro Paulsen. Em seguida vem a leitura do relatório, que é um resumo de todo o processo, pelo desembargador João Pedro Gebran Neto. O procurador do Ministério Público Federal, Maurício Gueron, vai ter 30 minutos para se manifestar sobre o pedido de aumento de pena para o ex-presidente Lula e contra a absolvição de 3 executivos da OAS. Estarão presentes os advogados do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, condenado em primeira instância a 10 anos e 8 meses, do ex-diretor da área internacional da OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, condenado a 6 anos, e do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que foi absolvido em primeira instância, mas requer a troca dos fundamentos da sentença. Também podem falar os advogados de 3 executivos da OAS absolvidos: Paulo Roberto Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Rory Ionamini. O MP recorre destas absolvições. Depois das manifestações dos advogados, o relator Gebran Neto lê o voto dele. Não há tempo determinado para a leitura. O segundo voto é do revisor Leandro Paulsen. Em seguida, o desembargador Vitor Laus também faz a leitura do seu voto. Se não houver pedido de vista por nenhum dos desembargadores, o resultado do julgamento é apresentado no fim da sessão. O inquérito da Polícia Federal que investiga a atuação do presidente Michel Temer no decreto sobre o setor portuário está em fase final. Andréa Sadi, você teve acesso ao relatório parcial desse caso. O que é que mais chamou sua atenção? Boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, este inquérito, ele apura se o presidente Michel... Em hospitais da região, o atirador está vivo e foi preso, Doni Sandra. Ok, Thiago, obrigada. Valeu, Tiago. A Turquia pediu que os Estados Unidos parem de apoiar um grupo curdo considerado terrorista pelo governo de Ankara. Forças turcas combatem o grupo no norte da Síria. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, diz que as operações só vão terminar quando 3,5 milhões de refugiados sírios que vivem na Turquia puderem retornar ao país. A Turquia tenta expulsar os curdos do grupo chamado Unidades de Proteção Popular da região de Afrin. Segundo Ankara, os militantes são ligados ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, responsável por ataques na Turquia. Já o governo americano considera os curdos fundamentais para o combate aos terroristas do Estado Islâmico. E hoje mesmo, o secretário de Defesa, Jim Mattis, pediu que a Turquia contenha os avanços na Síria. A operação turca começou sábado e abriu uma nova frente na Guerra Civil Síria, que já dura 7 anos. Ontem houve confusão no aeroporto de Hannover, na Alemanha, durante um protesto contra a ofensiva da Turquia. Manifestantes pró-curdos entraram em confronto com turcos. 2 pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, abriu hoje o Fórum Econômico Mundial em Davos com um alerta sobre a volta do protecionismo, uma clara alfinetada no presidente americano Donald Trump. A reportagem é da correspondente Bianca Rotier. Depois de quase uma semana de muita neve, o sol resolveu aparecer em Davos. A previsão é que o tempo melhore nos próximos dias, mas ainda existe o perigo de avalanche nas montanhas próximas. O fórum começou oficialmente hoje com o discurso do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que falou de grandes desafios mundiais, o terrorismo e o aquecimento global. Modi disse que outro perigo sério é a tendência de muitos países se isolarem. A estreia do presidente Temer no Fórum Econômico Mundial vai ser amanhã, mas hoje o Brasil já teve compromissos importantes aqui em Davos. O ministro da Fazenda participou de um almoço com investidores. Na saída do encontro, Henrique Meirelles se disse satisfeito com a reação dos participantes em relação ao país. O grupo está bastante interessado no Brasil, não só no sentido de estar contemplando oportunidades de investimento, mas também muito entusiasmado e confiante com as mudanças que estão acontecendo. Agora há pouco, ao chegar ao hotel em Zurique, o presidente brasileiro Michel Temer comentou sobre as expectativas dele para a participação no Fórum Econômico Mundial. Os encontros mesmo que eu tenho são todos de natureza empresarial, né? E o que eu pretendo fazer é mostrar na minha